Obrigado. Bom, meus queridinhos, espero que vocês estejam aí com um pouquinho só mais de energia, tá? Pra gente ter essa aula de matemática aí, vocês vão dormir, tá? Vão comer pipoca, vão assistir The Boys e etc, etc. Vamos lá. Na última aula a gente viu sobre retas, né? Ah, vocês tiveram bastante exercício para fazer, eu sei, sobre pontos e retas, mas são coisas importantes, hein? Coisas muito importantes para o nosso vestibular. Agora a gente vai ver uma última parte da geometria analítica, que é tão importante também quanto pontos e retas, que é sobre circunferências, tá? Depois vai faltar para a gente ver mais uma aula. Na próxima aula a gente acaba a geometria analítica. A gente vai ver parábola e elipse. Tem outro carinha, né? Na nossa geometria analítica, que é a hipérbole. Mas ela não é muito importante assim não para o vestibular. Às vezes aparece, às vezes ela dá um oizinho lá, sabe? Mas não é muito importante não, a gente vai deixar para revisão, tá? Quando a gente vai fazendo uns trabalhos de revisão, a gente dá uma olhada em hipérbole. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Show! Espero que sejam preparados, né? Vamos lá. Agora a nossa parte de geometria analítica vai ir para a área das cônicas, tá? As cônicas. Por que as cônicas têm esse nome de cônicas? Porque são curvas que que a gente consegue tirar de um cone, certo? Um cone circular reto. A gente vai saber o que é um cone circular reto em aulas posteriores de geometria espacial, tá? Eu vou ter um cone aqui, ó. Mais ou menos, né? Tá mais ou menos esse cone, não precisa ser muito bonito, não. Tá? Aí, dependendo do jeito que eu corto esse cone, eu vou ter uma cônica diferente. E a reta também, a reta você pode entender como uma cônica também, a gente vai ver isso. Porque, por exemplo, se eu pegar um cone e cortar ele bem aqui, ó, nessa geratriz, a intersecção desse corte com o cone vai ser uma reta. Né? Se eu cortar o cone aqui no meio, ó, aí eu vou ter aqui, ó, uma circunferência aparecendo, certo? Se eu cortar esse cone no meio e dar uma inclinadinha, aí eu vou ter uma elipse aparecendo. Se eu cortar esse cone aqui, ó, vou cortar ele aqui, ó. Aqui, eu vou ter uma parábola aqui. Certo? Então, por isso que isso se chama cônicas. A gente corta ali o cone, em alguns lugares a gente tira essas figuras geométricas aí, tá? Bom, o objeto principal de estudo nosso nas cônicas vai ser a circunferência, como eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. Olha aí a circunferência, ó. Tem o desenho do cone, né? Ó, tem um cone aí, e esse cone ele tem uma base ali que ela está num plano beta. Tá? Eu tenho um plano aqui que eu chamei de beta. É o plano que contém a base desse cone, tá? Plano beta. Quando eu pego um outro plano e corto o meu cone, só que esse outro plano ele tem que ser paralelo ao beta. Se eu fizer isso, a intersecção desse plano com o cone vai me dar uma circunferência. Tá? Isso daí não é importante para vocês resolverem exercício não, tá? Só que é importante saber de onde que vem essa cônica. Porque tem exercícios que eles podem pedir algo mais teórico, mais conceitual, envolvendo a cônica, e você vai ter que saber disso daí. Tá bom? Agora vamos para a parte da matemática mesmo, né? Lembrando que eu falei para vocês na aula de ponto, que foi antes da aula de reta, certo? Eu falei para vocês que o ponto é, assim, a coisa mais importante da geometria analítica. Praticamente tudo que vai vir depois vai vir da distância entre pontos, que é a formulinha principal que a gente tem lá em pontos. Ok? E não vai ser diferente aqui na circunferência. A definição da circunferência a gente já teve em aulas de geometria plana, certo? A definição de circunferência é o seguinte: é um lugar geométrico, certo? Onde eu tenho um ponto, que a gente chama de centro, esse ponto é conhecido, e eu tenho vários outros pontos. Esses pontos todos que eu tenho, esses infinitos pontos que eu tenho, eles têm uma propriedade em comum. Todos equidistam do centro em uma distância rzinho, certo? Então, basicamente, eu tenho um centro e tenho um conjunto de infinitos pontos que estão distantes desse centro de uma distância rzinho. Então, isso é a definição de uma circunferência. E a gente pode chegar facilmente, mas é facilmente mesmo, na equação reduzida da circunferência, simplesmente usando essa noção de distância entre pontos. Olha,
Se eu tenho um centro conhecido na minha circunferência, vou trocar a cor aqui para ficar mais legível para vocês. Se eu tenho um centro conhecido na minha circunferência, ó, o centro C, de pontos de abscissa XC e ordenada YC, eu tenho um raio determinado para essa circunferência que eu vou chamar de R, né, que é essa distância que é fixa, né? Então, eu posso pegar todos os pontos P dessa circunferência, e esses pontos P eu não conheço, por isso que eu vou chamar de XY, de forma que a distância entre o ponto P, todo ponto P, e o centro vai ser R. Então, a gente vai colocar isso, ó. Distância entre o ponto P e o centro é R. Aí é só você usar a distância entre pontos. Distância entre o ponto C e o ponto P, ó. X do ponto P menos x do ponto C ao quadrado. Y do ponto P menos y do ponto C ao quadrado, tudo dentro da raiz. Isso tem que ser R. Se eu levar ao quadrado essa equação, né, quadrado de um lado e quadrado do outro, do lado esquerdo vai embora a raiz, do lado direito aparece um quadrado aqui no R. E está aqui a minha equação reduzida da circunferência. Tá? Então a circunferência vai ter sempre essa cara aqui na forma reduzida dela, né? É um x menos o x no meu centro, isso ao quadrado, mais um y menos o y do meu centro, isso ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado também. Não pode esquecer que esse número que fica à direita é o raio ao quadrado, não é só o raio. Tá bom? Vamos passar para a próxima parte. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, falem no chat, mas de preferência, ativa o áudio e me fala alguma coisinha aí por áudio, tá? Vamos lá para a próxima parte. Já tem exercício para a gente resolver, né? Porque só com a equação reduzida da circunferência já resolve um monte de coisa. Vamos lá. Determine a equação reduzida da circunferência de centro 1, 2 e raio 3. Então, olha só. Vocês têm que decorar a fórmula mesmo. Ou vocês vão pela noção de distância entre pontos, que eu prefiro, né? Mas, às vezes vocês não têm tanto interesse em saber tanto da matemática, então decora mesmo, né? Ai, desculpa. A não ser que seja... A não ser que você vai fazer um vestibular muito difícil. Aí, embora você não goste muito de matemática, você tem que aprender de qualquer forma, né? Mas, se caso você não quiser saber dessa distância, dessa noção, aqui que é a circunferência e tal, aí decora a fórmula e vamos lá na fé, né? Então, olha só a formulinha. X menos o x do centro. Qual que é o nosso centro? 1, 2. Então, x menos 1 ao quadrado, mais y menos o y do centro. Aqui, ó, y do centro é 2. Menos 2 ao quadrado. O raio é 3. Então, igual a raio ao quadrado. Não esquece do raio ao quadrado, tá? O raio é 3, então, igual a 9, né? Vai dar isso. Igual a 9. Beleza? Ó, acabou. É lógico que isso daqui pode ser que caia alguma questão que tenha só isso. Eu acho muito difícil, mas pode ser que caia. Mas geralmente nós precisamos fazer esse trabalho aqui de comparar a equação da circunferência reduzida, né? E montar a nossa equação de circunferência ali. 2. Determine a equação reduzida da circunferência de centros menos 1 e 3 e raio raiz de 2. Mesma coisa, ó. X menos x do centro. Quem que é o x do centro? Menos 1. Então, x menos 1. Percebeu que aqui vai dar mais, né? Vai dar x mais 1. É porque é menos, né? Mais y, menos y do centro, que é 3, ao quadrado. Isso é igual a raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado. No fim das contas, a gente vai ter x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, isso é igual a 4. Ok? Por enquanto tá fácil, né? Por enquanto. A gente tá só começando. Olha aí. 3. Determine a equação da circunferência de centro 2, 3 e que passa pelo centro do sistema cartesiano. Aí já começou a ficar um pouquinho diferente, né? Começou a ficar um pouquinho assim, mas peraí, o que está acontecendo aqui, né? Bom, o centro da circunferência a gente tem, ó, equação de circunferência de centro 2, 3. Então a gente pode falar que ela tem uma cara parecida com essa, ó, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. A gente não tem o raio, mas olha só, ele falou que a nossa circunferência passa pelo centro do sistema cartesiano. Então eu vou fazer um desenho aqui só para ajudar a gente a enxergar isso daqui. Vamos colocar o centro da nossa circunferência, ó. Tem a abscissa 2, coordenada 3. Então tá aqui o centro.
E a minha circunferência, ela passa pela origem do sistema. Então, ela está passando aqui, ó. Certo? Então, teria mais ou menos essa cara aqui, ó. Então, olha só que legal. A distância entre o centro e a origem do sistema, ó, é o raio. Beleza? Então, vamos lá. Distância entre centro e O é igual ao raio. Distância entre o centro e o O. X do centro menos X do O. Então, X do centro é 2 e o X do O é 0, né? Porque é a origem. Y do centro, 3 menos, quer dizer, 3 menos o Y da origem, né? Que vai ser 0 também, que está na origem. Isso é igual ao raio. Beleza? Então, fazendo a continha aí, a gente vai ter raiz de 4, né? 4, né? Porque é 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado vai dar 9. Então, 4 mais 9, 13. Então, o raio vai ser raiz de 13. Logo, a equação da minha circunferência da questão 3 vai ser x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, né? Mas o raio é raiz de 13. Então, igual a 13. Beleza? Tranquilo, né? Essa 3 deu uma complicadinha, leve. Já poderia cair no Enem da vida aí, eu acho, hein? Já poderia cair. Vamos lá. Para a questão 4 agora, ó. Determine a equação da circunferência que tem diâmetro AB, tal que o A é igual a 2, 4 e B é igual a 6 menos 2. Agora ficou mais complicado mesmo, ó. Agora não deu mais o centro, não deu nem o raio, né? Mas ele disse que eu tenho uma circunferência, né? E que o diâmetro tem extremidades aí, ó, A e B. Então vou falar, por exemplo, que eu tenho um A aqui e o meu B tá tipo aqui, ó. Certo? Então esse é o diâmetro. Isso quer dizer que se eu ligar aí o meu A com o B, olha aí. Se eu ligar o meu A com o B, esse segmento ele vai passar pelo centro, né? O centro vai estar aqui, ó, no ponto médio. Ponto médio. Olha aí. Médio de AB. Bonito, né? Então, olha só. Quem que é o ponto médio que é o nosso centro? O centro é o ponto médio de AB, que é A mais B sobre 2. A mais B sobre 2. X do A, 2. X do B, 6. Então, 6 mais 2 sobre 2. Y do ponto médio, ó. Y do A, 4. Y do B, menos 2. Então, 4 mais menos 2, né? Que vai dar menos 2, dividido por 2. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Então, tá aí o nosso centro, ó. O centro vai ser o ponto médio de AB, que vai ser 4, 1. Ok? Então, já temos o centro. Agora falta o raio para a gente ter a equação da circunferência. Quem que é o raio? O raio é aqui, ó. O raio é esse. O raio é esse. Né? É sempre a distância do centro até a periferia da nossa circunferência. Então, eu posso, por exemplo, usar o ponto A. Então, o raio ele é igual à distância do ponto A até o ponto médio de AB, que é o centro, né? Então, vai ser raiz quadrada x do A, 2. X do centro, 4. Ao quadrado. Y do A, 4. Y do centro, 1. Ao quadrado. Bom, esse primeiro cara aqui vai dar 2, né? 2 ao quadrado, 4. Então, raiz de 4. Mais, esse daqui vai dar 3, né? 4 menos 1, 3. Então, vai dar 9. Vai dar de novo raiz de 13, né? Raiz de 13. Por fim, nossa equação de circunferência vai ser x menos x do centro, que é 4, ao quadrado, mais y menos y do centro, que é 1, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O raio é raiz de 13, então raio ao quadrado é 13. Acabou. Viu? Questão 4, ó. Essa daí. Questão 4 já poderia muito bem cair no vestibular, na prova fechada da FUVEST, da Unicamp, do Enem, certo? Seria uma das questões, das questões assim mais simples, né, da prova, mas pode cair, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida por enquanto. Café sem açúcar é mara, gente.
O Gabriel falou que café sem açúcar é bom. Muito legal. Vamos lá. Tá. Agora a gente vai ver a equação geral da circunferência, também chamada aí de equação normal, né? A equação geral da circunferência é basicamente a gente pegar a reduzida e desenvolver esses quadrados da reduzida, ó. Tá vendo? Essa daqui é a reduzida, ó. Essa é a reduzida. Se eu desenvolver esses quadrados aqui e passar todo mundo para um lado, para o mesmo lado, né, o lado esquerdo, eu vou ter a equação geral. Tá aqui a equação geral, ó. Tem essa cara aqui. Beleza? A gente geralmente fala que o cara que acompanha aqui, ó, o x é menos 2a. O cara que acompanha o y vai ser menos 2b, certo? E o nosso coeficiente ali, ó, independente, ou seja, o cara que não acompanha nem y nem x, ele vai ser esse daí, ó, vai ser c igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. E esse AB, pessoal, são as coordenadas do centro, ó. O centro vai ter a abscissa A e ordenada B. Tá bom? Então, essa equação aqui é muito importante, tá? Essa equação aqui, ó. Vou fazer um quadradinho aqui para vocês saberem o que é importante aqui para vocês decorarem, ó. Essa daqui é a equação geral. Vou fazer um quadradinho mais destacado aqui, ó. Tá aí. Essa é a equação geral da circunferência. Ok? Tem que decorar, né? Se você não quiser aprender muito bem o que é uma circunferência, você vai precisar decorar, né? Porque isso daí vai ser aplicado nas questões, tá? Às vezes o enunciado vai dar para você uma equação geral da circunferência e vai pedir para você encontrar o centro e o raio. Aí não é mais tão simples de encontrar como na reduzida, né? Na reduzida, você olha para a equação e já fala assim, ó, pô, tá aqui o centro, tá aqui o raio. Na geral, não. Na geral, você vai ter que conhecer o que é cada coeficiente aí da equação geral. Ok? Então tá aí na cara para vocês, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2a vezes x. E esse a é a abscissa do centro. Menos 2b vezes y. E esse b é a ordenada do centro. Mais c. E esse c quem é? Esse c é a abscissa do centro ao quadrado, mais a ordenada do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Ok? Então essa daí é a equação geral da circunferência. Beleza. Agora a gente precisa dar uma olhada aí no que tem a ver com as inequações, né? Porque até o momento a gente viu o seguinte, a gente viu tipo x, fazendo uma cor aqui mais sacada, a gente viu o seguinte, a gente viu x menos x do centro ao quadrado, vou colocar como a e b, tá? Porque a gente vai ver mais dessa cara. Ó. X menos a, que seria o x do centro, né? Ao quadrado, mais y menos b. E o b seria o y do centro. Ao quadrado, igual a r ao quadrado. Tá? A gente viu que isso é uma circunferência. Mas e se no lugar desse sinal de igual, eu tivesse um sinal, por exemplo, menor ou igual? Certo? O que aconteceria? Bom, a gente precisa primeiro lembrar daquela noção, daquela definição de circunferência, né? A circunferência é o conjunto dos pontos P e equidistam de um centro, né? E essa distância é Rzinho, tá? Que é uma distância fixa, que a gente chama de raio. Então, o que é essa equação que está falando para a gente? Ela está falando que uma distância é igual a outra distância, certo? E essa da esquerda é a distância entre o ponto P da circunferência e o centro, certo? E a da direita é essa distância fixa que tem que ser sempre, né? Mas, se a gente tivesse, por exemplo, que essa distância do ponto P até o centro fosse menor que o raio, se eu falasse isso, a distância do ponto P até o centro não vai ser mais o raio, vai ser menor que o raio. Então, eu já não estou mais falando de circunferência, estou falando de um círculo. Ok? Então, são todos os pontos dentro da circunferência. Vamos fazer aqui um desenho, ó. Deixa eu fazer aqui uma circunferênciazinha. Parará, parará, parari. Aí, ó. Tem aqui minha circunferência e o centro aqui C. Certo? A circunferência tem um raio, né? Tem um raio aqui R. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto P, né? Se eu pegar aqui a distância entre C e P,
essa distância, CP, ela é maior que o raio. Ok? Então, eu estou pegando pontos fora da minha circunferência. Se eu tiver distância entre C e um ponto P qualquer maior que o raio, eu estou pegando pontos fora da circunferência. Todos os pontos estão aqui, ó, fora dela. Beleza? Eu posso pintar aqui à vontade, ó. Esses pontos aqui. Tá? Agora, se eu pegar pontos dentro da minha circunferência, ó, pontos Q aqui dentro da minha circunferência, você vai ver que a distância, né? A distância aqui entre o C e o Q vai ser menor que o raio. Certo? Quando eu tiver distância entre o ponto que eu quero e o centro menor que o raio da circunferência, então eu vou estar falando de pontos dentro da circunferência. Porque todos os pontos dentro da circunferência têm distância até o centro menor que o raio. Ok? Então, um resumo da ópera, né? Vamos voltar para outra lousa. Vamos voltar aqui, ó. Ó, quando eu tiver a mesma equação de circunferência reduzida que a gente está acostumado, mas ao invés do igual, a gente tiver menor, um menor acompanhando, então eu estou falando de um círculo. Ok? Estou falando, então, dos pontos dentro da circunferência. Isso é um círculo, tá? A gente viu isso lá na aula de geometria plana, em que a gente falou de circunferência. A diferença entre circunferência e círculo, tá? Então, ó, se eu tiver a mesma equação reduzida de circunferência, mas ao invés de igual, eu tiver um menor ou igual que o raio ao quadrado, eu vou estar falando do círculo, os pontos dentro da circunferência. Agora, se eu tiver um sinal maior, né, maior ou maior igual, eu estou falando dos pontos fora da circunferência, tá? Então, seria aqui, ó, tudo fora da circunferência, ó. Esse seria o nosso, basicamente, o nosso sistema cartesiano inteiro, né, com exceção da circunferência. Ok? Então, são duas formas de a gente visualizar novas figuras, né? Mas tudo dentro das circunferências. Deixa eu ver se tem dúvidas. Até agora ninguém falou nada. Então, vamos para a próxima parte. Agora a gente vai fazer mais exercícios, ó. Vamos lá. Cansa não, tá, pessoal? Já que vocês descansam, tá? Já que vocês descansam. Olha aí. Ó, eu tenho, isso daqui cai bastante, tá, pessoal? Ó, eu tenho equações gerais de circunferência. Tenho A, B, C e D. Tá vendo que tá na forma geral, né? Porque não tá na forma reduzida. Então, o enunciado pede o centro e o raio da circunferência. E aí a gente vai comparar com uma equação geral genérica. Então vai ser tipo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais c igual a zero. E o c é quem? C é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado. Tá bom? Então vamos lá. Para o item A. O item A deu x ao quadrado mais y ao quadrado mais 10y igual a zero. Ó, vocês podem ver que no item A, a gente não tem o número que acompanha o x. Né? Não tem o número que acompanha o x. Isso significa que o nosso menos 2a é zero. Certo? E isso vai dar, então, que o a é zero. Beleza? Agora o cara que acompanha o y é 10. Ó, o cara que acompanha y é 10. Então, eu vou ter que menos 2b é igual a 10. Daqui a gente tira que b é igual a menos 5. Já tem o centro da minha circunferência. Ó, essa circunferência do item A tem centro 0, menos 5. Certo? Agora vamos encontrar o raio. Ó. O coeficiente independente C dessa minha circunferência é 0. Ó. Vocês podem ver que eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, 10y, mas eu não tenho um termo independente. O termo independente, então, é 0. Então, olha só, C é 0. Só que quem que é C? C é A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos R ao quadrado. E tem que ser 0. Só que o nosso A, a gente descobriu que ele é 0. E o B, a gente descobriu que ele é menos 5. Né? Então, aqui eu vou ter B ao quadrado é menos 5 ao quadrado. Daqui, então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que B ao quadrado menos R ao quadrado é 25 menos R ao quadrado. E daí eu tiro que o R ao quadrado é igual a 25. Tiro a raiz, o R, então, vai ser 5. Ok? Porque raiz quadrada de 25 é 5. Aí vocês vão falar, mas o R é uma variável, né? Então, quando eu tirar essa raiz, tem que ser mais ou menos a raiz. Tá correto. Na matemática tá correto. Mas aqui, para a gente tem que ser positivo, né? Porque o raio é um comprimento de um segmento. Certo? Então, ele tem que ser positivo. Para a gente, no momento, não faz sentido
falar em comprimento negativo, tá? Então, o raio é 5. Então, determinamos, ó, o centro e o raio da circunferência do item A. Vamos para a circunferência do item B. Vamos lá. No item B eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y mais 33. Isso é igual a zero. Ela está completona aqui agora. Vamos lá. Ó, nosso menos 2a vai ser menos 6. Certo? Então, daqui o a é igual a 3. O nosso menos 2b, que é o cara que acompanha o y, é menos 10. Daqui a gente tira que o b é igual a 5. Tudo certo? Tudo certo, né? O nosso termo independente é 33. Então, c igual a 33. Mas quem que é o termo independente? É a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado. Isso é igual a 33. O a ao quadrado vai ser 9, né? Porque o a é 3. B ao quadrado, 25. Menos r ao quadrado igual a 33. Fazendo essa continha aqui, isolando o r ao quadrado, né? Ó, 9 mais 25 dá 34, né? 34? Não. É? 34, dá 34 mesmo. Aí, eu vou passar esse 33 para o lado esquerdo e o r quadrado para o lado direito. Eu vou acabar tendo, então, que o r quadrado é igual a 1. Então, meu raio é 1. Certo? Então, aqui, ó, já encontramos o centro, né? O centro vai ser 3, 5. Certo? E o raio é 1. Viu? É treino. Vamos treinando, tá? Vamos treinando. Vamos fazer aqui o item C. Vamos fazer o item C. C. O item C é x quadrado mais y quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Muito bem. Quem que é o meu menos 2a, né? O cara acompanha o x. Menos 4. Daqui, então, eu vou tirar que o a é 2. Quem que é o cara que acompanha o y? É o menos 2b, que é 0, né? Ele não aparece aí. Então, aqui o b vai ser 0. Daqui eu já tenho meu centro. Ó. Meu centro é 2, 0. Certo? E o nosso C, o termo independente, vale 3. Então, C igual a 3. Só que o C é A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado, que é igual a 3. Bom, o B ao quadrado é 0. Né? O A ao quadrado é 4. Então, eu vou ter 4 menos R ao quadrado igual a 3. Daqui eu vou tirar que o R ao quadrado é igual a 1. E, portanto, meu R é 1. Então, aqui, ó, mais um item feito, o item C, né? Vamos lá. Vamos pular o item D aí, depois vocês tentam, tá? Vou mandar o material para vocês, vocês tentam aí. Tem que treinar, né? Não tem jeito. Exatas é assim. É botar a mão na massa, né? Tem outra coisa também que só aprende botando a mão na massa, né? É fazer pizza. Engraçado, né? Vamos lá, ó. O C do item 6. Ó. O item 6 fala pra gente o seguinte, ó. Verifique se as expressões a seguir representam uma circunferência. Vamos verificar. Como que a gente faz isso? Vamos ver se a gente encontra um centro e um raio. Se a gente encontrar um centro e um raio, é uma circunferência. Vamos lá, ó, C. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y mais 5 igual a 0. Quem que é o nosso cara que acompanha o x? O cara que acompanha o x é menos 2a e é 2 nesse caso, né? Então, meu x vai ser menos 1. Certo? Quem é o cara que acompanha o y? É menos 2b, que vai ser igual a 2 também. Então, opa, eu falei que o x, né? Aqui é a, né? O a é menos 1. Então, menos 2b, que é igual a 2, então o b vai ser menos 1. Aqui a gente já tem o centro, ó. O centro é menos 1, menos 1. Tá bom? Quem que é o nosso termo independente? É 5. Então, o termo independente C é igual a 5, mas o C também é A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado, que é igual a 5. O A ao quadrado é 1, né? 1. O B ao quadrado é 1 também. Menos R ao quadrado igual a 5. Daqui a gente vai ter que o nosso R ao quadrado
é igual a menos 3. E aí? Aí não deu, né? Deu ruim, né? Quer dizer, deu, mas deu ruim, né? A gente encontrou um centro, mas o raio, né, dá negativo. Ó, tenho r ao quadrado igual a menos 3. Impossível de acontecer, né? Sendo r um número real, é impossível que elevar ao quadrado vai dar um número negativo. Então, eu não tenho uma circunferência nesse caso, porque eu não consigo encontrar um raio, tá? Então, verifique se as expressões a seguir representam circunferência. Então, a C, ó, não representa, não é circunferência, não é circunferência. Ok? Se desenhar é de circunferência, tá bom? Tudo bem? Deu para entender aí, galera? Deixa eu ver se vocês têm dúvida aqui. Tem não, né? Ai, o pessoal dá uma saída, né, na aula de matemática. Que coisa, né? Olha só. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá para a próxima. Tchup. Olha aí. A 7. Ó, se vocês não falaram em nada, se precisar que eu dê uma paradinha, né, para respirar, para entender melhor o que está acontecendo, né, se vocês não falarem, eu não vou parar, tá? Vou continuar aqui na correria. Ó, 7. Calcule a área da região determinada pelo sistema. X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado maior ou igual que 9. E a outra equação, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado menor ou igual que 16. Então, ele quer a área da região determinada pelo sistema. A gente tem esse sistema aí. Bom, pessoal, quando o enunciado pedir a área de uma região, vocês vão pegar as equações do seu sistema e vão traduzir elas para a visão geométrica, né? Traduz elas para a visão geométrica, porque você vai acabar enxergando uma areazinha ali no gráfico, né, depois que você montar o desenho, que você vai conseguir calcular por geometria plana, certo? É isso que a gente vai fazer nesse exercício. Ó. O que representaria a primeira equação se ela tivesse um sinal de igual ao invés do maior igual? Olha só. X ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Se eu tivesse essa equação, então eu teria uma circunferência, né, de centro 1 e 1, né, ó, porque ó, 1 e 1, né, centro 1, 1, e raio 3. Raio 3 porque aqui eu tenho 9 ali do lado direito, né, e o que tem do lado direito ali na equação reduzida é o raio ao quadrado. Então, se o raio ao quadrado é 9, o raio é 3. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um sistema cartesiano. E eu vou ter aqui um centro 1, 1. Vou colocar aqui, ó, 1, 1. E eu vou ter uma circunferência aqui, ó, de raio 3. Vou fazer ela de outra cor. Raio 3. Tá aí. Essa é a primeira circunferência ali, né? Agora vamos ver o que acontece se a segunda inequação, né, que diz x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado menor ou igual que 16, se ela, ao invés de ter o sinal menor ou igual, tivesse o igual, né? O que a gente teria? X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma circunferência, né? De centro 1 e 1 também, só que agora o raio dela vale 4, né? Porque 16 é 4 ao quadrado. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma circunferência de novo de centro 1 e 1, só que o raio dela é um pouco maior. O raio dela vai ser aqui, ó. Certo? Então, olha, se as duas expressões que a gente tem no sistema, se elas fossem igualdades, a gente teria essas duas circunferências. Mas não é o que ocorre, né? O que ocorre é que essas duas expressões são inequações. A primeira, ela diz o seguinte, ela diz maior ou igual que 9. Então, como a gente viu agora há pouco, se eu tiver a equação reduzida da circunferência, mas ao invés do sinal de igual, eu trocar por um maior ou maior igual, então eu quero tudo fora da circunferência. Eu quero tudo fora, então eu quero essa região aqui, ó. Deixa eu usar um sprayzinho, acho que isso aqui funciona. Funciona. Então eu quero essa região aqui, ó. Ó, tudo fora da minha circunferência de raio 3, ó. Fora dela. Então eu tô pintando aqui, ó.
Estou pintando com sprayzinho porque é fora tudo mesmo, vai até o infinito, tá? É tudo menos a minha circunferência de raio 3. Beleza? Agora, a segunda inequação. A segunda inequação tem um menor igual. Então, se eu tenho a equação reduzida da circunferência, eu troquei o sinal de igual por um menor ou menor igual, eu estou querendo tudo que está dentro da minha circunferência. Então, para a segunda inequação, eu vou querer tudo que está dentro da minha circunferência de raio 4. Então, eu vou querer tudo isso daqui, ó. Ó, tudo dentro da minha circunferência de raio 4. Olha aí que bonito. Beleza? Qual que é a intersecção, pessoal? Qual que é a intersecção desses dois conjuntos? Qual que é a intersecção de tudo fora da circunferência de raio 3 e tudo dentro da circunferência de raio 4? A intersecção é esse daqui, ó. Esse anel. Certo? Esse anel está fora da minha circunferência de raio 3, mas está dentro da circunferência de raio 4. Então, a área que a gente está procurando é a área desse anel aqui, ó. Essa região que a gente está procurando. Beleza? Como que a gente calcula a área desse anel? A área desse anel é igual à área da circunferência de raio 4 menos a área da circunferência de raio 3, né? Se eu pegar a de raio 4 e tirar a de raio 3, vai sobrar um anel. Ok? Então, isso daqui vai ser π 4 ao quadrado menos π 3 ao quadrado, que vai dar 16 menos 9, vai dar então 7π. Ok? Lógico que unidades de área, né? Centímetro quadrado, metro quadrado, que seja, né? Tem que ser em unidades de área. Tudo bem? Ninguém falou nada? Vou aceitar como tudo bem, né? Então, tá aí, né? Quando a gente trabalha com inequações envolvendo circunferências. Tudo bem, vamos fazer essa 8 aí. Deixa eu apagar esse desenho, ficou bonito, né? Ficou tão colorido. Gostei. Vou apagar aqui. Olha só esse sombreado, que legal. Um artista. Vamos lá. Questão 8. Determine a expressão da função representada por uma semicircunferência com o diâmetro no eixo x, conforme a figura a seguir. Então, eu tenho uma semicircunferência e o diâmetro está sobre o eixo x. Certo? Então, olha só. Eu posso ver que essa semicircunferência, ela toca aqui a origem do meu sistema, né? Ponto 0, 0. E ela toca o ponto aqui, ó, 2, 0. Ok? E o enunciado disse que o diâmetro, um dos diâmetros, né? Porque tem infinitos diâmetros, está no eixo x. Então, eu posso falar que esse pedacinho aqui é diâmetro. Certo? Se esse pedacinho é diâmetro e esse pedacinho vale 2 unidades, então o meu raio é esse pedacinho aqui, ó. Raio, raio. Certo? E o raio vai valer quanto? O raio vai valer 1. Né? O diâmetro vale 2, o raio vale 1. E o centro da minha circunferência? O centro é o ponto médio, né, de um diâmetro. Então, claramente, a gente pode ver que o centro é esse cara aqui, ó. Certo? O centro, então, é o ponto 1, 0. Beleza? Então, olha só. Se eu tivesse uma circunferência completa, vamos fazer aqui uma circunferência completa. Ó, vamos supor que eu tenho uma circunferência completa. Se eu tivesse ela completa, como que seria a equação dela? Seria o seguinte, seria x ao quadrado, quer dizer, seria x menos x do centro, que é 1, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 0, ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado, que é 1 mesmo, né? 1 ao quadrado é 1. Beleza? Mas essa equação aqui, ela dá pra gente equação de uma circunferência completa. A gente não quer circunferência completa. A gente quer só a parte de cima do eixo x. Como que a gente vai encontrar, então, a nossa equação? A parte de cima do eixo x é a parte onde a gente tem o y positivo. Então, olha só como que a gente pode fazer. A gente pode fazer de duas formas. Uma é meio assim... Uma é meio trapaceira, né? Que é basicamente você pegar e fazer assim, ó. X menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, né? Porque y menos 0 é y mesmo. Então, y ao quadrado. Isso é igual a 1. Aí você fala assim, ó. No entanto, todavia, porém, entretanto, e outras
conjunções aí, preposições, não sei muito bem como que é a gramática. O nosso y é maior ou igual que zero. Então, ó, aqui está a nossa semicircunferência, beleza? Eu estou pegando a circunferência inteira, só que eu só quero a parte onde o y é positivo, né? Onde o y é maior ou igual a zero. Mas, para ficar mais bonito, vocês deveriam fazer assim, ó, vocês deveriam pegar e isolar o y, isola o y. Ó, vou jogar o y para o lado direito e o 1 eu vou jogar para o lado esquerdo. Então, eu vou ter y igual a x menos 1 ao quadrado menos 1. Agora, eu vou tirar esse quadrado do y. Então, eu vou ter y igual a mais ou menos raiz de x menos 1 ao quadrado menos 1. Ok? Só que, como a gente viu, a gente quer só a parte positiva de y. Então, a gente só quer o mais, né? A gente não quer o menos. Então, y vai ser raiz de x menos 1 ao quadrado menos 1. Ok? Então, essa seria a forma mais bonitinha e correta de vocês darem a resposta. Tá? Porque aí já fica subentendido que o y é positivo. Né? Já que uma raiz quadrada, ela sempre tem que ser positiva ou igual a zero. Tudo bem? Então tá aí. E se você tivesse o sinal de menos aqui, ó, se tivesse o sinal de menos, aí você está falando da parte de baixo da minha circunferência. Estou falando dessa... Olha só, ficou um fantasma aqui. Eu estou com um problema nesse software. Ó, eu queria só a parte de baixo se eu tivesse o sinal de menos. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Essa parte amarela, ó. Show, show? Show, show, né? Acho que sim. Tá, vamos partir para a próxima. Só que esse fantasma não vai sair, então vocês esperam um minutinho, ó, que eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que salvar esse trem como outro aqui, ó, rascunho. Aqui, ó, rascunho. Salvar. Aí eu vou ter que fechar a minha aplicação. Aí eu vou ter que abrir de novo. Triste, triste, mas acontece, né? Problema técnico. Aí eu vou ter que abrir recente, aí eu abro aqui de novo. Agora eu compartilho convosco novamente. Tá aí. Voltamos. Vamos fazer mais questão aqui, ó. É isso, tá, pessoal, de circunferência. Não tem mais tanta coisa, não. Na verdade, tem mais coisa assim. Eu vou pular das questões, ó. Essas questões aqui vocês vão fazer depois. Vamos pular para a próxima parte. E é posições relativas entre circunferências e retas. Tá? A gente já viu isso em geometria plana. Em geometria plana, vocês podem dar uma olhada nas aulas que já foram gravadas, tá? Mas a gente já viu isso em geometria plana. Só que agora a gente vai jogar a matemática da geometria analítica em cima. Tá bom? Então, olha só. Posições relativas entre reta e circunferência, primeiramente. Primeira posição relativa. Exterior. Né? Uma reta, ela é exterior, circunferência, se essa reta não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Tá? Então, por exemplo, nesse desenho aí, esse primeiro desenho, vocês estão vendo que a reta e a circunferência não tem nenhum ponto em comum. Ok? Então, a gente vai dizer que elas têm uma posição aí exterior, tá? É uma reta exterior à circunferência. Tá? Agora, matematicamente, como que a gente descobre isso? Se você tiver uma equação de reta, né? Você tem uma equação de reta da reta R, e tem a equação da sua circunferência, ou somente o centro da circunferência, não, tem que ter a equação inteira, porque você precisa saber do centro e do raio. Bom, você tem lá a equação da sua reta e a equação da circunferência. Você vai pegar o centro da sua circunferência e vai calcular a distância entre ele e a sua reta. A gente já sabe fazer isso, né? Distância entre ponto e reta. A gente já viu isso na última aula. Então, a gente calcula a distância entre o centro da circunferência e a reta. Se essa distância, né, que seria DOR, se essa distância DOR for maior que o raio da circunferência, ó, o raio Rzão, se for maior, então quer dizer que a posição relativa entre elas é a posição exterior. Ok? Aqui eu fiz errado. Aqui tá errado aqui. Deixa eu trocar aqui. Esse sinal aqui. Esse sinal aqui é de menor e esse aqui é de igual. Beleza. Então, agora a secante, né? A secante é quando a reta ela tá cortando ali a circunferência em dois pontos, né? No caso, vocês podem ver que essa reta R está cortando a circunferência aqui no pontinho A,
e no pontinho B. Ok? E, nesse caso aqui, a distância entre o centro da circunferência e a reta vai ser uma distância menor que o raio da circunferência. Ok? Então, quando você tiver distância entre o centro O e a reta menor que o raio da circunferência, então você vai ter uma posição relativa secante, certo? A sua reta vai estar secante à circunferência. Tudo bem? E agora a posição tangente. Ó. A posição tangente é quando a distância entre o centro da circunferência e a sua reta foi exatamente igual ao raio. Se essa distância foi exatamente igual ao raio, a sua reta é tangente à circunferência. E elas têm exatamente um ponto em comum. Seria esse ponto P aqui. Beleza? É isso, pessoal. Se vocês virem sistemas lineares, eu não sei se vocês viram ainda, acho que não. Mas se vocês virem sistemas lineares, vocês vão ver que se eu resolver um sistema entre a equação da reta e da circunferência, eu consigo também descobrir qual é a posição relativa. Se esse sistema for um sistema impossível, quer dizer que a posição relativa é exterior. Ou seja, não há nenhum ponto em comum entre Rzinho e lambda, né? Onde lambda é a nossa circunferência. Tá? Se esse sistema tiver duas soluções, então eu vou ter a posição relativa secante. Ou seja, há dois pontos em comum entre a minha reta e a circunferência lambda. Se eu tiver uma única solução nesse sistema, então a posição relativa é tangente. Ou seja, eu tenho uma única solução para esse sistema entre a minha reta e a minha circunferência lambda, né? Eu tenho um único ponto em comum entre elas. Beleza? É da hora essa parte, eu gosto. Vamos para a próxima parte, ó. Fazer uns exercícios agora. Vamos ver aí. Exercício 12, ó. Determinar o comprimento da corda determinada pela reta x menos y igual a zero sobre a circunferência x mais 1 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado igual a 9. Tá bom. Então, aqui a gente não tem que ver posição relativa, né? A gente vai ter que simplesmente trabalhar em cima da intersecção entre a reta e a circunferência. Por que a gente vai precisar ver posição relativa? Porque ele fala, ó, determina o comprimento da corda. Então, a gente já tem que saber que a posição relativa entre a circunferência nossa aqui, que a gente vai chamar de lambda, e a retinha, que a gente vai chamar de Rzinho, vai ser uma posição secante, né? Que é a única posição relativa onde eu tenho corda. Ó, aqui eu tenho uma corda AB. Né? Se fosse exterior, não teria corda. Se fosse tangente, também não teria corda, teria um único ponto. Beleza? Então já sei que a posição relativa é de secância. Tá? Secância? Será que você disse essa palavra? Tá, é uma posição secante, né? Mas vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, resolva um sistema. Não precisa ser resolvendo tipo como se fosse sistema determinado, possível determinado, porque eu acho que vocês nem viram isso, né? Mas só resolve o sistema ali, ó, entre a reta e a minha circunferência. Ah, mas como que eu resolvo esse sistema, professor? Eu não sei, tem um segundo grau, aí como é que eu faço? Tem nenhum segredo, galera. É aquele esquema que vocês já aprenderam. Método da substituição, método da soma, da subtração, divisão, etc. Tá? É as técnicas da matemática. No caso aqui, a gente vai usar o método da substituição, que tá bem fácil e bonitinho, olha. Se eu pegar essa equação de cima, ela me dá aqui y igual a x. Né? Aí eu posso pegar o y igual a x e substituir embaixo. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter x mais 1 ao quadrado mais y menos 1. Só que y é x, então vai ser x menos 1 ao quadrado. Né? Y é x por causa da equação de cima. Beleza? Então tem aqui, ó, essa equação, vamos resolver ela. Abrindo esses dois quadrados aqui, a gente vai ter 2x quadrado mais 2 igual a 9. Certo? Então 2x quadrado é igual a 7, tá? Passando esses dois para o outro lado. Aí eu vou ter que x quadrado é igual a 7 meios. E por fim, deixa eu apagar essa de circunferência aqui. Por fim, e por fim, o nosso x vai ser mais ou menos 7 sobre 2. Quer dizer, raiz de 7 sobre 2, né? Raiz de 7 sobre 2. Ok?
E o y é igual ao x, né? Então, se o x for mais raiz de 7 sobre 2, o y vai ser mais raiz de 7 sobre 2. E a gente vai ter que ponto? A gente vai ter o ponto P1, que é raiz de 7 sobre 2, raiz de 7 sobre 2. Certo? E se o x for menos raiz de 7 sobre 2? O y também vai ser menos raiz de 7 sobre 2. Então, a gente vai ter um segundo ponto, que é o ponto menos raiz de 7 sobre 2, menos raiz de 7 sobre 2. Beleza? Aí ele quer o comprimento da corda. Então, o comprimento da corda é distância entre P1 e P2. Distância entre P1 e P2. Vamos fazer a conta, ó. Vai ser raiz quadrada de x de P1, raiz de 7 sobre 2, menos o x de P2. Então, é menos raiz de 7 sobre 2. Então, vai dar mais raiz de 7 sobre 2. Isso ao quadrado. Mais y do P1, raiz de 7 sobre 2. Menos o y do P2. Então, vai ser menos raiz de 7 sobre 2. Vai dar mais raiz de 7 sobre 2 ao quadrado. Beleza? Isso aqui vai dar, então, raiz de... Aqui, ó, vai dar 2 raiz de 7 sobre 2. Aqui, 2 raiz de 7 sobre 2. Quando a gente vai levar ao quadrado, a gente vai ter 4, 7 sobre 2, mais 4, 7 sobre 2. 4 com 4 aqui vai embora, né? Fica 2, sobra 2 aqui, sobra 2 aqui. Eu vou ter, então, raiz de 14 mais 14, raiz de 28. Beleza? Raiz de 28 dá para simplificar. Dá para simplificar para 2 raiz de 7. Ok? Então, terminado o exercício 12, ó. O tamanho da nossa corda é 2 raiz de 7. Tudo bem? Deu para entender, né? Eu acho que deu para entender, né? Vocês podem responder? Se não puder, eu entendo, né? Às vezes a pessoa não consegue falar direito, às vezes a pessoa tá com cãibra nos dedos, né? A pessoa nem tem dedo, não sei. Deu sim? Então deu para entender. Maravilha. Oi. Às vezes dá preguiça também. Às vezes a pessoa tem preguiça. Eu explico bem. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Dá para seguir, então. Ó, essa questão 12 é uma questão que é bem caível, tá? Bem caível, uma questão bonita. Eu, como examinador, botaria uma questão assim para vocês lutarem, né? Lutarem até a morte pela vaga, né? Que é o que acontece, né? Tá entre nós. Vamos lá. Exercício 13. 3. Determinar a equação da tangente à circunferência, blá, 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 pelo ponto P menos 1, 2. Esse negócio de tangência já é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais complicado, mas nem tanto assim também. Só ter paciência e entender. Se você sempre for entendendo ali desde o comecinho, ó, a matemática, você não vai ter problema aqui não. Então, ó, eu tenho uma circunferência, né? A circunferência lambda aqui. Eu quero determinar a reta tangente que passa pelo ponto P menos 1, 2. Aqui tem duas formas de a gente fazer esse exercício, duas formas de resolver. Eu vou mostrar para vocês as duas formas de resolver, tá? E depois a gente resolve de fato esse exercício, tá? Então, vamos ver primeiro as duas formas de resolver o exercício desse jeito, de tangência. Tá. Ó, primeiro caso, esquece o exercício por enquanto. Primeiro caso. Eu tenho uma circunferência, certo? Uma circunferência lambda. Eu tenho uma reta tangente, né? Eu quero determinar essa reta tangente, né? Oh, meu Deus, vai reta. Vou fazer aqui bonitinho para ficar bem legível, né? Então tem aqui minha reta, ó, reta Rzinho. Tangente nesse ponto. Então olha só. O que pode acontecer? Pode acontecer do enunciado dar para você a circunferência, certo? Ele vai dar o ponto, certo? E esse ponto pertence à circunferência, tá? Se esse ponto pertence à circunferência, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar... Eu tenho uma forma bem fácil de fazer. A gente vai pegar o ponto, né, que pertence à circunferência. Né? O ponto P é o ponto onde a reta vai passar, tá? Ó, aqui dentro tá no enunciado. Ele vai falar, ó, determinar a equação da tangente à circunferência pelo ponto tal. Então, a circunferência, a reta é tangente à circunferência
E a reta passa pelo ponto P aí, tá? Então, esse ponto P, ele faz parte da reta. Mas se esse ponto P, além de fazer parte da reta, for também o ponto de tangência, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar aqui, ó, o centro da minha circunferência, que você vai ter, né, porque deu a circunferência. Aí você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Dessa reta CP, né? Que eu vou chamar de reta S, né? Eu tenho o ponto P e tenho o ponto C, então eu posso calcular o coeficiente angular da reta S, ok? Só que a gente sabe que uma reta tangente à circunferência faz 90 graus com o segmento que une o centro da circunferência até o ponto de tangência. Beleza? Então, o que eu já sei aqui? Eu sei que o R é perpendicular a S. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, MR vezes MS é igual a menos 1. Ok? Porque para duas retas perpendiculares, como nós vimos na última aula, para duas retas perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes angulares dá menos 1. Beleza? Então, ó, com o ponto C, que o enunciado deu, e o ponto P, que o enunciado também deu, eu consigo calcular MS. Calculando MS, eu consigo calcular MR. Se eu tenho MR, aí eu posso usar ioiô michouchô para encontrar a reta R. Ó. Reta R. Ioiô michouchô. E quem que vai ser o ponto né, do ioiô que eu vou usar? Né, do YO e XO. Vai ser o ponto que eu tenho aqui, ó, o ponto da reta, o ponto P, que o enunciado deu. Ok? Então, daí, já teria encontrado a minha reta tangente. Esse é o primeiro caso. Essa é a primeira forma de a gente resolver. Agora, a segunda forma. Ó. A segunda forma é o seguinte. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagando. Eu consigo apagar com Ctrl Z ou fiz muita coisa? Eu acho que tem Ctrl Z limitado aqui. Vamos ver. Limitou. Acabou aqui. Vou apagar aqui. Agora é o segundo caso, né? Então, vou colocar aqui, ó, segundo caso. E no segundo caso, o nosso ponto P, que pertence à reta, ele não é o ponto de tangência. Aí complica um pouco. Então, ó, tem o ponto P, o enunciado falou, eu quero a reta tangente, a circunferência tal, e essa reta, ela passa por esse ponto P. Certo? Mas esse ponto P não está na circunferência, ele está só na reta. Certo? A gente tem que determinar as tangentes ali. E como que a gente faz isso? Então, olha só, vai ser o caso em que eu tenho a circunferência, eu tenho o ponto P, mas o ponto P não pertence à circunferência, ele pertence somente à reta. Como que a gente faz? A gente vai escrever a nossa equação de reta. Ó. A nossa reta tem que ser do tipo y igual a coeficiente angular dela, né? mx, mais nzinho. Beleza? Ela tem que ter essa cara, né? Na forma reduzida da equação da reta. Beleza? Então, ela tem que ter essa cara aí, a nossa reta. Agora, a gente vai pegar e vai colocar a equação da circunferência aqui, ó. Lambda. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai resolver esse sistema. Vai resolver esse sistema. E esse sistema ele vai ficar em função do nosso m e do nosso n. Né? Porque assim, quando você estiver resolvendo esse sistema, você vai chegar numa equação de segundo grau. Por quê? Porque a equação de circunferência é uma equação de segundo grau, né? Então, você vai pegar esse y aqui, vai jogar embaixo e vai chegar numa equação de segundo grau. Falou? Bom, o que vai acontecer? Nessa equação de segundo grau, você vai poder calcular um delta. Um delta, né? As equações de segundo grau tem um delta, né? O delta do Bhaskara. Beleza? E esse delta, você vai fazer ele ser igual a zero. Por que você vai fazer ele ser igual a zero? Porque a gente sabe que se o delta for maior que zero, a nossa equação do segundo grau dá duas soluções. Se o delta for menor que zero, a nossa equação do segundo grau não tem nenhuma solução. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter uma única solução. Ok? E é isso que a gente quer. A gente quer que esse sistema dê uma única solução. Por quê? Porque a reta é tangente à minha circunferência. Então, só pode existir um ponto em comum. Né? E as soluções do sistema vão ser os pontos em comum. Então, eu quero só um ponto, então eu quero só uma solução. Então, a gente vai resolver esse sistema e vai fazer o delta ser igual a zero. Ok? Quando a gente fazer o delta ser igual a zero, a gente vai acabar encontrando o nosso n. Certo? A gente vai encontrar ele assim, fácil.
vai encontrar o nosso n, daí depois é só substituir o ponto P nessa equação aqui, que vai sobrar o n para a gente encontrar. Então, esse é o passo que a gente vai, inclusive, colocar em prática aqui, se der tempo, né? A gente vai colocar em prática esse passo aí. Tá bom? Então, esse caso é um pouco mais difícil, beleza? Além disso, pessoal, a gente vai encontrar, quando a gente fizer delta igual a zero, a gente vai acabar encontrando dois valores de m. Dois valores possíveis de m. Então, a gente vai ter duas retas possíveis. Por que a gente vai ter duas retas possíveis? Porque da geometria plana, por causa do teorema da bitangência, né? Eu expliquei para vocês. Olha lá o fantasma de novo aparecendo. Ai, meu Deus. Tudo bem, já que eu arrumo isso. Então, olha só. Se eu tiver uma circunferência e tiver um ponto fora da circunferência, pelo teorema da bitangência, por esse ponto, passam duas retas tangentes à circunferência. Uma tangente aqui, outra tangente ali. Certo? Aí o teorema da bitangência diz que esse pedacinho aqui, ele é igual a esse pedacinho aqui, né? A gente já viu isso em geometria plana. Tá bem? Olha o tanto de fantasma que ficou. Vou ter que fechar e abrir de novo. Mas deu para entender? Acho que deu, né? Agora a gente vai fazer esse exercício. Esse exercício ele vai ser o primeiro caso, né? Felizmente. E o que mais pode cair para vocês nos vestibulares tradicionais é o primeiro caso. Agora, se for fazer um vestibular militar, vá muito bem preparado para fazer o segundo caso, tá? Deixa eu salvar aqui. Já volto, tá? Vou fazer aquele esquema de novo. Eu fecho aqui. Aí eu vou lá. Abro de novo. Ai, ai, ai. Abro aqui. Agora eu compartilho com vocês. Pronto. Tá aí. Vamos resolver esse exercício então. Ó, determinar a equação da tangente e circunferência. Vamos saber qual caso que ele está falando, se é 1 ou 2, né? Bom, o que diferencia o caso 1 do 2? No caso 1, o ponto P pertence à circunferência também. No caso 2, não. Então vamos ver se o ponto P pertence à circunferência. É só a gente pegar o ponto P e colocar na equação da circunferência. Se der uma equação verdadeira, então ele pertence. Vamos lá. X do ponto P, menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, mais, aí no lugar do y, coloco 2, né? 2 ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 1, menos 4 vezes y, que é 2, mais 1. Bom, isso daqui vai dar menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes menos 1, mais 2, menos 4 vezes 2, menos 8, mais 1. Aqui dá 7, mais 1, 8, com menos 8, dá 0. Então deu verdadeiro, né? Se deu verdadeiro, quer dizer que o nosso ponto P pertence à circunferência. Agora vamos encontrar o centro da nossa circunferência. Vamos lá. Ó, a minha circunferência está na forma geral. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menos 4y, mais 1, igual a 0. Ok? Quem que é o nosso cara que acompanha o x? Ó? É o menos 2a, que é menos 2. Então, o a vai ser 1. Quem é o cara que acompanha o y? É o menos 2b, que é igual a menos 4. Então, o b vai ser 2. Logo, o meu centro é o centro 1, 2. Tá? Então, agora a gente vai calcular o coeficiente angular, né, da reta que passa aqui pelo ponto P e C. Né? O coeficiente angular da reta que passa pelo ponto P e C. Vou fazer o desenho aqui para vocês verem legal. Ó. Eu tenho aqui minha reta tangente nesse ponto, que é o caso que a gente encontrou. Né? Aqui eu tenho o ponto C, aqui tem o ponto P. Vou ter essa reta aqui que passa pelo ponto P e C, que é a reta S, e essa reta R. Elas fazem 90 graus. Então, vamos calcular o coeficiente angular da reta S. Isso é o quê? Y de um ponto, vamos falar Y do C, menos o Y do P. Né? 2 menos 2, né? É isso mesmo. Legal. Então, vai dar 0, né? 1 menos 1, aí vai dar 2. O coeficiente angular é 0. Se o coeficiente angular é 0, isso quer dizer que a minha reta S é uma reta horizontal, né? Porque olha só, a equação de circunferência seria y igual a mx mais n, né? Só que o m é 0.
Então, isso daqui eu vou ter y igual a n. Isso é uma reta horizontal, né? Ou seja, para qualquer x, eu vou ter um único y, né? Que é o n. Seria, então, essa reta aqui, ó. Seria uma reta horizontal, ó. E aqui seria o n. Beleza? Mas quem que é o n? Como é que a gente vai descobrir o n? Isso é para a reta S, né? Quem que é o n? A gente vai substituir um ponto da reta, né? Da nossa equação de circunferência, da nossa equação da reta, né? Então, a equação da reta é y igual a n. Substituir um ponto, a ponto C, por exemplo. Aí o x não tem, né? X é 0. Só o y que tem, né? O y é 2. Então, 2 é igual a n. Beleza? Então, a nossa reta S é uma reta horizontal, beleza? Que ela passa pelo ponto y igual a 2 ali, né? No eixo y, né? Passa pelo ponto de y igual a 2. Ok? Então, não precisa nem mais fazer conta, né? Aquele ms vezes mr que é igual a menos 1. Não precisa. Porque se a reta S é horizontal e a R é perpendicular a S, então a R vai ser vertical, né? A R vai ser vertical. Vertical e vai passar pelo ponto P. A reta vertical R, ela é do tipo x igual a n, tá? Você tem que lembrar disso, a gente viu na aula de reta, tá? Uma reta horizontal é y igual a alguma coisa. Uma reta vertical é x igual a alguma coisa, né? Igual a algum número. Então, eu vou falar n', né? Porque a gente já tem um n aqui. Vamos substituir um ponto da reta nessa equação. Qual é o ponto da reta que a gente conhece? O ponto P, né? O ponto P é menos 1, 2. Então, substituindo menos 1, 2 aqui, o y não tem, né? Então, não vai precisar substituir o 2, né? Então, eu vou ter menos 1 igual a n'. Logo, a nossa reta R, ela é do tipo x igual a menos 1. Certo? E encontramos aí a reta que ele pediu. Tudo bem? Meio complicadinho, né? Depois complicou um pouco. Ok. Vamos para a próxima parte. Esse daqui eu vou deixar depois para vocês fazerem mais exercícios, tá? E na revisão a gente vai... Na revisão, vocês têm que aparecer lá, pessoal, porque na revisão vai fazer o seguinte. Eu vou falar para vocês, ó. Manda exercício aí que a gente vai resolvendo. E conforme a gente for resolvendo, a gente vai relembrando a teoria, certo? Mas eu vou precisar que vocês me encaminhem. Vocês vão estudar e vão trazer exercício, tá? Aí vocês vão me encaminhando e a gente vai fazendo os exercícios que vocês pedirem aí e vai relembrando a teoria, tá? Última coisa que a gente precisa ver, para acabar aqui nossa aula, é posições relativas entre circunferências, tá? A gente viu entre circunferência e reta, tá? Que é o que o jogo mais cai, assim, da parte de posições relativas, né? E tem agora posições relativas entre circunferências, duas circunferências, né? Duas ou mais. Beleza? Bom, tá aí os casos que a gente tem, né? A gente tem as circunferências exteriores, né? Quando que duas circunferências são exteriores? Quando elas não têm nenhum ponto em comum e uma não está dentro da outra, tá? No caso, vocês podem ver aqui, ó, que é o caso da preta e da verde, né? A preta é a circunferência O e a verde é a O2, tá? Vou chamá-las pelo centro, tá? O centro é O e O2. Então, olha só, a O e O2, elas têm uma posição relativa que é posição relativa exterior, né? Elas são exteriores, tá? Circunferências exteriores. Agora, a preta e a azul, elas são interiores, tá? Elas não têm também nenhum ponto em comum, mas uma está dentro da outra. Então, elas são interiores. Quando a gente tiver exteriores, essa sentença aqui, ó, ela vai ser verdadeira. A distância entre o centro da circunferência vai ser maior que a soma dos raios delas. Tá? Vocês podem ver aqui. Da O, né, saindo desse ponto, indo até aqui, ó, na periferia dela, eu tenho o raio dela, né? Da O2, saindo daqui do centro dela, indo para essa periferia, eu tenho o raio R2 dela, né? Só que para ter a distância O2, eu preciso de R, preciso de R2 e preciso de mais esse pedacinho aqui, ó. Né? Então, a distância entre O e O2 é maior que a soma dos raios delas. Tá bom? Agora, as interiores. As interiores, a distância entre os centros delas vai ser menor
que é a subtração entre os raios, tá? E a lógica é sempre o raio maior menos o raio menor, senão vai dar um número negativo, né? Não tem como essa distância dar menor que um número negativo, né? Então, vamos usar o bom senso aí. Tá? Aí essa sentença aqui vai ser verdadeira. Beleza? Tangentes. As tangentes são os casos mais fáceis de analisar. Tá? A tangente interior, ela vai ter... ela vai ter o seguinte, né? As circunferências vão ter um ponto em comum, um único ponto, né? Elas são tangentes, que é o caso da preta e da azul. Né? Preta e da azul, ó. Elas têm um ponto em comum, só que uma está dentro da outra. Certo? Uma está dentro da outra. Quando isso acontecer, elas vão respeitar essa sentença aqui, ó. A distância entre o centro de uma e da outra vai ser igual à subtração entre os raios. Tá? E se eu tiver tangentes exteriores, então é o caso da preta e da verde, né? Que elas têm um único ponto em comum, que é esse ponto aqui, beleza? E elas estão exteriores, né? Não tá uma dentro da outra, tá? Quando elas forem tangentes exteriores, elas vão respeitar essa sentença aqui, ó. A distância entre o centro delas vai ser igual à soma dos raios. Vocês podem ver que isso daqui é o raio da grande, isso daqui é o raio da verdinha, né? Então é a soma dos raios exatamente. Beleza? Tem um outro caso aqui que é as secantes, né? Daí quando elas forem secantes, elas vão ter dois pontos em comum. Vocês podem ver aqui, ó, que a circunferência O e O1, elas têm dois pontos em comum, vou chamar de P1 e P2. Certo? E nesse caso, a distância entre os centros delas vai ter que estar dentro desse intervalo, vai ter que ser menor que a soma dos raios e maior que a subtração dos raios. Tá? Então, essa é a parte matemática que a gente vai usar. Beleza? E o último caso de posição relativa é quando elas forem concêntricas, né? Quando elas forem concêntricas, a distância entre os centros delas vai ser zero, né? Elas estão com o centro um em cima do outro. Beleza? Pode parecer meio bobo, assim, concêntrica é óbvio, né? Mas é óbvio vendo assim o desenho, né? Se você tiver duas equações de circunferência, uma equação 1, uma equação 2, você não consegue olhar para ela e falar assim, putz, são concêntricas. Difícil de fazer isso, né? Então, seria interessante vocês encontrarem os centros dela, se tiverem os mesmos centros, aí vai ter a distância entre os centros iguais, igual a zero, né? Então, vai ser concêntrica. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo bem, né? Vivos. Acho que a gente vai fazer mais um ou dois exercícios só, agora envolvendo posições relativas entre circunferência, e acabou por hoje, tá? Aí vocês têm que estudar, tá, pessoal? Olha só, se vocês não estudarem, vocês vão passar no vestibular, eu sinto muito. Não vão, não, tá? A menos que você queira um curso que não é tão concorrido assim. Tipo letras. Letras não é tão concorrido assim, né? Tem vezes na FUVEST, por exemplo, que a nota para entrar para letras não é menosprezando o curso de letras, não, tá? Não tem nada a ver o ponto que você entra no curso com o curso ser bom ou ruim, não tem nada a ver. Né? Bom ou ruim é o profissional, né? O profissional que é bom ou ruim, é a dedicação da pessoa. Mas então, o curso de letras é um curso que é mais fácil de entrar, né, pela FUVEST. Então, tipo, tem gente que... Eu conheço gente. Inclusive, eu tive um aluno particular, que ele tá hoje no... eu não tô menosprezando, não. Esse meu aluno particular, ele já é bem velhinho, acho que ele tem 39 anos, não lembro. Mas enfim, ele estava querendo fazer letras, sabe? Era o sonho dele. E ele não estudava faz muito tempo. Aí ele pediu ajuda para mim, né? Eu fui ensinar um pouco de matemática para ele. Ensinei bem básico mesmo, sabe, pessoal? Bem básico, só para ele não zerar muito na prova, né? Porque ele não precisava mesmo de muita matemática para ele passar no curso de letras, né? Porque ele precisava de pouca nota. Se não me engano, quando ele passou, que foi esse ano passado, o corte foi 38, eu acho, né? 38 o corte de letras. Aí ele tirou 45, entendeu? Putz, ele ficou feliz pra caramba. Eu também fiquei feliz. A gente não esperava que ele fosse tirar 70, 80, 65. Entendeu? Então é isso, né? Aí vai do bom senso de vocês. Eu entendo, às vezes, que alguns alunos, assim, meio que vai vazar, assim, de alguma aula, mas se o cara estiver usando o bom senso, né? Se ele tiver responsabilidade naquilo que ele tá fazendo, né? Então, tudo bem. Matemática que nem a Vitória falou. A Vitória falou matemática em curso de humanas é diferencial. Diferencial.
Você não precisa, né? Não precisa para passar no curso, né? Mas se você tiver, muito provavelmente você vai passar. É bem difícil, na verdade, você não passar. Mas vamos lá. Tomei uma água aqui, vamos fazer o último exercício aí. Ó, 18. Determine as intersecções entre as circunferências. Esse aqui não tem muito segredo, pessoal, tá? Quando a gente quer determinar intersecções entre curvas, basta que a gente realize um sistema, resolva um sistema entre essas duas curvas, tá? E as soluções vão ser as intersecções. Tá? Então, esse daqui não tem... Eu não vou nem fazer para vocês, eu vou só mostrar o caminho, ó. Vocês vão pegar, vou colocar aqui, ó, a equação de uma das circunferências, ó, menos 4x mais 2y, igual a zero. E a outra é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos x menos y igual a zero. Né? Vai resolver esse sistema, as soluções que vocês encontrarem vão ser as intersecções. Ok? Aí é resolver esse sistema, né? E aí já não é nem minha aula, né? Aula com o professor de álgebra. Tá bom? Mas muito provavelmente a gente vai resolver sistemas assim, tá? Não tô falando para vocês esperarem até chegar nesse momento. Tenta aí, tá? Porque é só tentando aí que vocês vão aprender. Mas lá na revisão a gente vai fazer uns exercícios assim completos que envolve esse tipo de sistema, tá? 19, deixa eu ver se é interessante a gente fazer. Calcule o valor de K para que as circunferências blá 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 sejam tangentes exteriores. Muito bem. Isso daqui já é um negócio para a gente aplicar. Ó. Se vocês não lembrarem qual que é a relação entre as distâncias ali dos centros e os raios, vocês podem fazer um desenho. Ó. Tangentes exteriores. Então tá, então eu tenho aqui ó, uma circunferência aqui e outra aqui. Ó. Elas estão tangendo nesse ponto. Certo? Eu tenho o centro aqui e o centro aqui. Aí se eu ligar o centro delas, ó, eu vou ter essa distância entre os centros, né? Distância entre os centros. Vou colocar C1 e C2. Essa distância C1 e C2, a gente está vendo no desenho que é igual à soma dos raios, né? Ó, raio 1 mais raio 2. No desenho. Então a gente vai verificar se isso ocorre. Na verdade a gente não vai verificar se isso ocorre, né? Porque o enunciado ele quer o valor de K para que isso ocorra. Então a gente vai fazer ocorrer isso e vai encontrar o valor de K como consequência. Beleza? Então vamos lá. A gente precisa primeiro encontrar os raios, né, das circunferências. O raio dessa daqui tá fácil, ó. Essa daqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá fácil porque ela já tá na forma reduzida, né? O centro dela é 0, 0, né? Porque, ó, x ao quadrado é x menos 0 ao quadrado, né? Y ao quadrado é y menos 0 ao quadrado. Então, o centro é 0, 0. Então, igual a 4, esse 4 tem que ser o nosso raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado. Daqui a gente tira aqui o raio da primeira, né? Da segunda, né? Eu vou chamar isso aqui de 2. Então, o raio 2 é igual a 2. Beleza? Raio 2 é igual a 2. Vou colocar um R maiúsculo. Que eu usei R maiúsculo ali. Então, isso aqui é raio 2 ao quadrado. Então, raio 2 vai ser igual a 2. Agora a outra. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 12x menos k igual a 0. Bom, o cara que acompanha o x, ó, é o nosso menos 2a, que é menos 12. Então, o a vai ser 6. O cara que acompanha o y é 0, ó. Menos 2b é igual a 0. Então, b é igual a 0. Daqui a gente tira aqui o centro 1, né? Dessa outra circunferência, da primeira, o centro 1 vai ser 6, 0. Beleza? E o raio? Bom, o termo independente é menos k. Então, o termo independente Czinho é menos k. Só que menos k é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio 1, né, ao quadrado. Então, deixa eu ver aqui. Então, o raio 1, né, eu vou passar ele para o outro lado lá, e o menos k eu vou passar para a direita. Então, o raio 1 ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais k. Certo? O b é 0, o a é 6. 6 ao quadrado é 36. Então, o raio 1 ao quadrado vai ser 36 mais k. Daqui, a gente vai tirar aqui o raio 1, aí tira a raiz, né? Ele é igual a raiz de 36 mais k. Beleza? Então, encontramos o raio 1 e o raio 2. Agora, vamos fazer a distância entre os centros, né? A gente tem o centro
o centro 1, né? E o centro 2 a gente sabe que é 0, 0, né? A gente já viu aqui no começo. Então, a distância entre o centro 1 e centro 2 vai ser raiz quadrada de x do centro 1, 6, menos x do centro 2, 0, ao quadrado. Y do centro 1, 0, menos y do centro 2, 0, ao quadrado. Isso vai acabar sendo 6, né? Sendo 6. Para que elas sejam tangentes exteriores, a gente precisa aqui, distância entre C1 e C2, né? Está aqui em cima. A distância entre C1 e C2 é igual a R1 mais R2. Então, a gente vai precisar que 6 seja igual a R1 mais R2. Então, 6 é igual a raiz quadrada de 36 mais K, mais 2, né? Que o raio 2 é 2, que a gente encontrou ali em cima. Então, passando esse 2 para o lado esquerdo, a gente vai cancelar ali com 6. Eu vou ter que 4 é igual a raiz quadrada de 36 mais K. Aí eu vou levar ao quadrado essa equação aqui para sumir com a raiz, né? Eu levo ao quadrado de um lado e do outro. Então, eu vou ter 16 igual a 36 mais K. Então, K igual a menos 20. Legal? Então, K igual a menos 20. Se o K for menos 20, a gente vai ter essas duas circunferências sendo tangentes exteriores. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ok, né? Ok, então. Então, por hoje é só, tá? Podem dar uma descansada aí, beleza? Quem estudar domingo, bons estudos. Quem não, bons estudos a partir de segunda, tá? Eu vou disponibilizar depois o material para vocês e lista de exercício também, tá? Eu vou colocar também o vídeo no YouTube para vocês ficarem com maior acessibilidade. Falou? Muito obrigado, viu?